O Júnior, na sua Bíblia, ele abriu em Romanos capítulo 10, e o título dado a este capítulo é que os judeus rejeitam a justiça de Deus. E aí ele pede então para o pastor explicar: pastor, que justiça é esta que os judeus rejeitaram, pastor? Bom, antes de opinar e responder, eu quero citar o texto bíblico na sua integridade. No versículo 3 e 4, que é a resposta que nós encontramos aqui na Bíblia: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que nós estamos observando aqui? Que o fato de Deus imputar justiça por meio, com base na fé e não nas obras, que tentavam os judeus, produziu a sua própria justiça mediante a própria obediência, aliás, a observância de ler. Então nós temos aqui que os judeus pretendiam alcançar a sua própria justiça na obediência à lei, e eles não alcançavam. Nenhum deles conseguiu guardar a lei na sua inteireza. Agora, Cristo veio e ele cumpriu a lei na sua inteireza, na sua integridade. E pôde dar, quando estava lá no Calvário, está consumado. De modo que hoje o cristão é justificado pela fé e não pelas obras. Então, quando diz o texto bíblico, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, significando que o nosso débito a Deus pela transgressão da lei dada por Deus, agora é tirado, porque nós somos justificados, quer dizer, declarados quite ou quites com a lei de Deus, embora não tivéssemos a capacidade de guardá-la, porque a justiça outorgada a Cristo pela sua obediência à própria lei, nós ganhamos esse privilégio. De modo que o próprio escritor bíblico, Romanos capítulo 8, ele faz menção: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que não há condenação? Porque foram justificados pela fé quando aceitaram a Cristo e a sua justificação outorgada para nós, passada para nós, de modo que hoje estamos livres e justificados pela fé. De modo que os judeus tentaram, não conseguiram. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não é só guardar 10 mandamentos, não. 316 mandamentos eram os mandamentos da lei de Moisés, da lei de Deus. Pode chamá-la do modo que for, é uma só lei. Não existe lei de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos integram a própria lei de Moisés. Fazer uma separação entre lei moral, lei cerimonial, dizendo que a lei moral são os 10 mandamentos e lei cerimonial é o restante da lei, é uma aberração. Não existe tal distinção, que é promulgada por aqueles que hoje em dia querem também ser justificados pela lei. E sabe que não encontram. E diz o apóstolo Paulo, ainda depois de citar o capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, ele cita no versículo 11, é evidente. Essa palavra significa é claro, é inequívoco, que nenhuma pessoa será justificada pelas obras da lei. Aí está um problema que hoje encontramos como crentes em Jesus Cristo, crendo na sua obra vicária, expiatória, libertadora, que nos assegura uma morada no céu,
não por méritos pessoais de guardar a lei, mas pela graça, pelo favor de Deus.